Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Cidade Esporte. Vamos repercutir o que aconteceu, hein? Muitas coisas aconteceram na Série C e na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. E para me ajudar nisso aí, vem chegando o Max Oliveira. E aí, Max, tranquilo? Fala, Tiagão. Tamo juntos, hein? Sexta edição já do Cidade Esporte, né? É, tempo voa, tempo passa, igual aquela musiquinha, né? É, mas a poupança hoje não tá tão boa não, Não né? tá tão boa não, mas o Max Oliveira também não teve muito bom pro Botafogo, né? Foi a Fortaleza e perdeu por 1-0 para o Leão do Pici. De fato, um desempenho muito abaixo da expectativa do Botafogo. 4 alterações em relação à equipe que terminou o Campeonato Paraibano. A gente vai discutir isso aqui ao longo do programa, mas ficou claro que o Botafogo sentiu a falta de conjunto, a equipe não foi bem, nem taticamente, nem tecnicamente, e aí acabou vendendo fácil a derrota para o Leão do Pici, né? Uma das coisas que está pegando aí nos grupos de WhatsApp, de redes sociais, no boca a boca do torcedor ao longo dos dias aqui na capital de todos os paraibanos, muita gente está dizendo, pô, esse time do Botafogo é ruim, não vai para lugar nenhum, a Série C é diferente de campeonato paraibano. Na tua opinião, o time do Botafogo é ruim ou é algum outro aspecto que está pegando, Max? Não, o time não é ruim, né? E é claro que a Série C tem um nível técnico bem superior ao Campeonato Paraibano, né? Eu acho que o que está pegando, é claro, o Botafogo recebeu aí um pacote de contratações, muitos jogadores, muitas opções para o técnico Itamar Schuller, e o que está pegando, a meu ver, é essa dificuldade no início de poder ter uma equipe, ter um conjunto, né, um entrosamento. Foram 4 alterações, mudou a forma tática de jogar, jogou no 4-4-2. Só para a gente pontuar aqui as alterações, né? Entraram, é bem verdade que o Bruno Maia na zaga acabou não podendo jogar de última hora, entrou o André Santos. Aí teve também no meio de campo a estreia do Magnum e o Cleiton. E aí, de fato, o Botafogo acabou sofrendo essa falta de conjunto. Mas o time é bom, as peças são boas. Apesar de que esses jogadores, esse acréscimo de jogadores, ele não significa necessariamente, na minha opinião, um acréscimo técnico à equipe. Os jogadores que dão a opção ao técnico Itamar Schuller são bons jogadores, mas a um nível praticamente dos jogadores que encerraram o Campeonato Paraibano. Eu vejo da seguinte maneira, o Itamar Schuller ele modificou o time de forma muito abrupta, de forma muito forte. O time vinha já com uma certa base do Campeonato Paraibano. Nesse último jogo contra o Fortaleza, ele já encaixou outras peças novatas. Por exemplo, contra o Cuiabá, o Alisson entrou. Esse jogo agora a gente teve o Magno jogando, né? A gente teve a presença de Dico desde o jogo contra o Cuiabá, no lugar de Fernandinho, que está machucado. Então, algumas modificações. Estreia do Cleiton, né? Estreia do Cleiton. 2-6, já é outra forma de jogar. Exatamente. Né? Então, assim, a estreia do Cleiton ela foi apagada. Mas, pelo que eu vi do jogo, o Botafogo jogou num falso 4-4-2, porque teve ali o Cleiton jogando meio que como volante e o Marcinho um pouco mais à frente. Então o Itamar, ele meio que mascarou no 4-4-2, né? Mas jogou num 4-3-1-2, igual como ele jogou contra o Cuiabá. Só que na teoria com um jogador de meio fazendo a função de volante. Na prática, na verdade, na teoria ele estava fazendo a função de meia. Então são algumas mudanças que requer tempo para o Botafogo se ajustar. Agora, num campeonato difícil como esse, o tempo urge. O Botafogo hoje já ocupa ali a penúltima posição com 1 ponto apenas, enquanto, por exemplo, o CSA, que é o próximo adversário do Botafogo, já tem 6. E volta aquela pressão, né? Aquela velha pressão de o Botafogo não conseguir ganhar fora de casa. Já passa quase 2 anos já, o Botafogo vai ter que realmente saber lidar com esse tipo de pressão. É um dado, é um dado real, concreto, que o Botafogo não consegue jogar, pelo menos jogar bem de fora de casa e conseguir a vitória. Dessa vez o que preocupa, porque você perder para o Fortaleza fora de casa, lá no campeonato, na projeção, bem que está na conta, é normal. Mas a forma com que o Botafogo perdeu, sem colocar perigo, sem colocar dificuldade na equipe para um Fortaleza bem fraquinho, viu? O Fortaleza bem fraquinho, também pressionado, tecnicamente, o time bem abaixo dos times que o Fortaleza montou recentemente. Então realmente preocupou o futebol desempenhado pelo Botafogo, né? Você que está nos assistindo, você está vendo agora aí as imagens do jogo, né? O Botafogo foi derrotado por 1-0. E o Michel Alves, hein? Falhou ou não falhou, na tua opinião? Agora o Michelzão falhou, viu? Essa cobrança aí no segundo pau. O goleiro, não sou nenhum especialista no gol, mas a gente está acostumado, né? O goleiro Lúcio Flávio ajeitou de cabeça para o meio da área, né? E o Iago, aos 25 minutos do primeiro tempo, acabou aí abrindo o placar, o único gol do jogo, né? Se bem que o Djavan também cochilou ali, né? Ele poderia chegar ali arrepiando, mas acabou dormindo no ponto. O jogador foi mais esperto, o Iago colocou para dentro. Mas o Michel realmente falhou e aí já vinha
jogos seguidos que o Michel vem falhando, vem sendo contestado. O problema é que o Botafogo também não tem no banco de reservas um goleiro que possa faça sombra, né, a ele, né? Michel Alves, né? E aí o Michel também ele vive um processo de cobrança no comparativo com o Genivaldo, né? Exato. Genivaldo saiu do Botafogo como ídolo do clube. O Michel que falhou nesse lance, que acabamos aqui de mostrar para você, o nosso telespectador, mas também ele fez uma grande defesa já perto do final do jogo, né? Mas uma coisa não anula a outra, né, Max? Andar ali em paralelos. São dois momentos diferentes. Ele falhou no gol, mas ele fez uma grande defesa em um outro momento. Mas enfim, a falha acabou fazendo com que o Botafogo perdesse o jogo. E eu acredito que fica uma dúvida, uma interrogação na cabeça do Itamar Schuller, né? Ele terminou o Campeonato Paraibano com uma equipe bem consistente, uma equipe que tem um conjunto muito interessante. Foi assim que o Botafogo conseguiu superar o 13, mas de repente ele recebeu algumas peças, alguns jogadores, bons jogadores, como o Magno, por exemplo, o Cleiton. A gente tem informações que é um bom jogador de fato, mas de repente faz essas alterações num campeonato como a Série C. Os resultados, é claro que a segunda rodada, mas a Série C é muito difícil, e fica aquele dilema, né? Ele volta para aquele mesmo time que vinha jogando o Campeonato Paraibano, já tem jogo no domingo, uma pressão danada para ter que vencer o CSA, simplesmente o líder da competição, né? Então, Max Oliveira, vamos para o bate-bola, para as notas dos jogadores. Falamos do Michel e o Michel. Tua nota para o Michel Alves? Olha, o Michelzão, infelizmente, foi mal nessa partida. Fica com uma nota 4, viu? Porque errou no lance primordial da partida, né? O lance capital, né? Exatamente. Lateral direito, Lito. Apagado, muito apagado. As jogadas ofensivas praticamente não aconteceram por parte do Lito. Jogo apagado, nota 6. Zagueiro André Santos, que substituiu de última hora o Bruno Maia. O Bruno teve problemas intestinais e acabou não jogando. Uma virose acabou atacando o Bruno Maia e ele não pôde entrar em campo. Não comprometeu tanto, né? A defesa do Botafogo, Fortaleza também não colocou tanta dificuldade assim, né? Um outro lance a gente pode discutir, mas também, como praticamente toda a equipe do Botafogo, uma nota 6 para o André Santos, viu? E o Plínio? Plínio foi bem, na tua opinião? O Plínio sempre é um jogador que a gente olha com um jeito mais especial, né? Um cara que tecnicamente é muito bom, mas praticamente acompanhando, né, esse time do Botafogo, apático em campo, nota 6,5 para o Plínio, viu? Alisson na lateral esquerda. Tímido ainda, demorando a se soltar com a equipe do Botafogo, já deveria ter um pouco mais de jogo ofensivo, né? Assim, foi por isso que ele foi contratado pelo Botafogo. Também um pouco modesto, fica com nota 5. Bem, o Djavan, o homem ali responsável por proteger a defesa, primeiro volante. Sentindo um pouco de dificuldade ali, entrosamento com o Magno. Eu vou ficar com nota baixa para o Djavan, ele que vem numa regularidade com o Botafogo, mas por conta do gol, que foi falha do Michel Alves, mas o Djavan também ficou ali procurando alguma coisa, de repente o jogador foi lá e fez o gol. Fico com nota 5 para o Djavan. O estreante Magno, ex-campinense. Foi bastante apagado também na partida, né? Um bom jogador, acredito que vai dar mais poder de mobilidade esse meio de campo do Botafogo com o tempo. Mas foi um jogador bem apagado também, acompanhando praticamente a média geral do Botafogo, uma nota 6. Ainda no meio de campo temos outra estreia, o Cleiton, ex-CSA. Muito apagado também, viu? Demorando ali a achar seu espaço, teve essa dificuldade ainda de jogar ali com seus companheiros, jogando no 4-4-2, junto com o Marcinho, dividindo essa função de criação do Botafogo, mas foi mal, apagado, uma nota 5 para o Cleiton. E o Marcinho, o que é que você achou dele? O Marcinho, mais uma vez, né, cara? Impressionante que o Marcinho, jogador que o Botafogo depende demais da sua qualidade, do seu jogo ofensivo, mais uma vez foi mal, e aí acompanha praticamente a nota do Cleiton com a nota 5. Indo para o ataque, a gente tem o Dico e o Rafael Oliveira. Vamos começar pelo baixinho Dico. O Dico jogou numa função, jogando ali na frente, diferente de como o Botafogo jogou. Atrapalhou algumas vezes, algumas sozinho, vezes, né? Sozinho. Não jogou bem, o Dico fica com nota 5, viu? E o Rafael Oliveira, hein? Que mal pegou na bola, né? O Rafael Oliveira pouco pôde fazer, né? Não teve nenhum lance que ele pôde finalizar com clareza, ficou ali precisando de uma bola para poder arrematar. Não conseguiu, também não apareceu tanto no jogo, a nota 6. Bem, o Itamar Schuller, ele fez duas mudanças, né, no jogo. Ele colocou Sapé e colocou o Anderson. Sapé bem deslocado ali, fazendo uma função de meio de campo, um pouco mais aberto para a esquerda. Aí o Djavan foi deslocado lá para fazer a função de marcador pelo lado esquerdo, né? Para que você entenda bem, o Djavan ele tinha a função de ir até o meio de campo, pelo lado esquerdo. Depois, do meio para frente, o Sapé fazia essa função. São dois volantes que estavam jogando ali pela esquerda. Sapé, na tua opinião, entrou bem no jogo? Entrou bem, agora é estranho, né? Essa opção do Itamar Schuller já não é de hoje que ele utiliza o Djavan, o próprio Sapé, para poder cobrir aquele espaço, né?
fortalecer aquele setor da marcação. E tem o Jadson, né, para aquela posição. Tem o Jadson, que é um jogador da posição, que cumpre bem esse papel. O Sapé entrou bem na partida, mas pouco pôde oferecer também, né? O jogo do Botafogo muito travado, fica praticamente com a nota 6. E o Anderson, o Anderson atacante, Marcos Oliveira, entrou ali no lugar de Dico, as características um pouco diferentes. Sabe que o Anderson ainda está devendo, né, o Botafogo, ele já teve tantas oportunidades. E é o vice-artilheiro do time, né? É o vice-artilheiro. Mesmo assim, com maus e bons momentos. Ele teve aquele jogo contra o Vitória na Copa do Nordeste, fez gol. Ali todo mundo jogou, meu irmão. Todo mundo jogou. Todo mundo. Foi no embalo, né? É. Mas o Anderson, de fato, ainda devendo um pouco aqui para o Botafogo. Teve várias oportunidades, já foi escalado como titular, não entrou bem na equipe, nota 5. E o treinador, o Itamar Schuller? O Itamar também, eu não gostei das alterações, né? Foram 4, uma por força, o Bruno Maia não pôde entrar, mas descaracterizou demais, né, a equipe. Aí não entendi muito o porquê de uma mudança tão radical na equipe do Botafogo. O Botafogo foi mal, muito na conta do Itamar Schuller, nota 5. O Itamar Schuller, ele não pode, e aí me desculpe, Itamar, a franqueza, deixar 6 volantes relacionados para um jogo, né? Você tem 11 titulares, mais a possibilidade de colocar 7 no banco de reservas, e no cômputo geral você tem 6 volantes. Falta opção para o Botafogo, quando você olha para um meio de campo e você só tem volante para poder fazer com que esse time funcione do meio para trás com jogadas ofensivas. Então, eu não sei por onde andam os jogadores da base que foram tão evidenciados por Itamar, principalmente no jogo contra o 13, em que ele cantou aí aos 4 cantos de que tinha colocado em torno de 6 ou 7 jogadores da base para enfrentar o 13. Cadê Luquinha, cadê Marquinhos, que poderiam nesse momento ser opção para o Botafogo, né? A gente sabe que são jogadores novos ainda, mas são jogadores da posição que o Botafogo carecia naquele momento, tanto contra o Cuiabá, também contra o Fortaleza, para colocar jogadores na posição de meio avançado. Mas aí o Itamar optou por escalar ou relacionar 6 volantes. Fica difícil dessa maneira o Botafogo ganhar algo em termos de criatividade. De ter opções, né? E de fato, só uma ponderação com relação à categoria de base. Em 2017, o Botafogo não tem o Djavan de 2016, né? Ou seja, a aposta em um jogador para poder tentar fazer essa transição da base para o profissional. E temos valores, você citou aí o Marquinhos, o próprio zagueiro, o Índio, enfim, jogadores que foram muito bem em Copa do Nordeste, né? O Valber, Copa do Nordeste, Campeonato Copa São Paulo de Futebol Júnior, e não está havendo essa aposta, né? A gente sabe que a pressão por resultados é muito forte e aí acaba comprometendo um pouco o espaço para a garotada da base, né? É isso aí, com essa derrota o Botafogo, em 6 pontos disputados na Série C, somou apenas 1 e ocupa uma posição incômoda. O próximo jogo do Belo é domingo contra o time do CSA de Alagoas, que venceu seus 2 primeiros jogos e é líder. Solta na tela aí, produção, a tabela de classificação e os resultados da Série C 2017. Bem, Max, na tabela de classificação, o Botafogo ocupa a posição de número 9, é o 9º do Grupo A. O Botafogo tem apenas 1 ponto. Trazendo antes da tabela os jogos, os resultados dessa segunda rodada da Série C, além de Fortaleza 1, Botafogo 0, o Sampaio Corrêa foi derrotado em casa pelo CSA por 2-0. O Asa de Arapiraca venceu o Remo por 1-0. O Salgueiro bateu o Motoclube por 2-0 e o Confiança de Sergipe fora de casa venceu o Cuiabá por 2-1. Em relação a esses resultados, Max, alguma análise? Destaque aí para o CSA, né? O CSA do Ney da Mata, que não serviu aqui para o Campinense, mas parece que está sendo bem útil lá em Alagoas, né? E é esse CSA, Max, que lidera o Campeonato Brasileiro da Série C. O CSA tem 6 pontos, é o primeiro colocado. O Confiança também tem 6 pontos, é o segundo colocado. Os 2 times azul e branco estão aí na frente. O Salgueiro é o terceiro colocado com 3 pontos. O quarto é o Remo também com 3. O quinto é o Fortaleza com 3 pontos. O sexto é o Sampaio Corrêa, que também tem 3, igual ao Asa de Arapiraca, que ocupa a 7ª posição. E aí vem os critérios de desempates para que cada um esteja na sua devida posição na tabela de classificação. Aí temos o time do Cuiabá com 1 ponto, é o 8º, o 9º é o Botafogo e o 10º é o Motoclube do Maranhão com nenhum ponto. Você viu aí a tabela e os resultados da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Max Oliveira, tem muito jogo pela frente. Esperamos que o Botafogo possa se recuperar na próxima rodada contra o CSA. Tem muita coisa pela frente, né? Mas o Botafogo tem que conseguir logo essa primeira vitória e nada melhor do que contra o líder da competição no próximo domingo, né? É isso aí.
Depois dessa, a gente vai para um rápido break. Daqui a pouco voltamos repercutindo tudo sobre a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Você também vai ficar ligado na nossa enquete. Qual vai ser a nossa enquete? Aguarda aí que no final do programa a gente traz, além da nossa dica de leitura. Até daqui a pouco, galera! Voltamos para o segundo tempo do nosso Cidade Esporte. Agora o tema é Série D de Campeonato Brasileiro de Futebol. E Max Oliveira, que começo, hein? Quando todo mundo apostava no Campinense, Campinense acabou aí desagradando a sua torcida. E quando poucos esperavam do Souza, o Souza vai e surpreende. Falando da Raposa, do Campinense, perdeu por 4-3 para o Atlético Pernambucano. Um detalhe, viu? Para o seu comentário. O Atlético de Pernambuco foi rebaixado do Campeonato Pernambucano, disputou o Torneio da Morte lá de Pernambuco, né, que eles chamam o Torneio do Descenso, levou mais de 20 gols e sofreu 10 derrotas em 10 jogos. Montou um time em cima da hora para disputar essa competição, porque ele entrou no lugar do Serra Talhada. Chegou no estádio para enfrentar o Campinense num ônibus fretado ou emprestado pela prefeitura de uma cidade que não é de Carpina, lá de Limoeiro. Ainda por cima o ônibus deu problema, atrasou, o time chegou 25 minutos após o horário marcado para o começo da partida. Isso é só para você sentir o drama do Campinense, que perdeu por 4-3. Vexame total, né, Thiago? Diante de tudo isso que você colocou e diante da tradição do Campinense, que sempre em Copa do Nordeste faz grandes resultados, mas no segundo semestre acaba comprometendo. E a gente coloca isso, pelo menos eu coloco um pouco disso na conta do Willian Simões, né? Um ano atrapalhado do Campinense com contratações de jogadores, com transição de treinadores, tirou Paulo Foiane, tirou o Sérgio China, depois o Ney da Mata, agora o Ailton Silva. Eu pergunto, será que vão demitir o Ailton Silva, né? Porque sempre diante de um resultado, de um vexame, de um resultado negativo, a diretoria do Campinense tem agido dessa forma, intempestiva, intempestiva, né? Mas infelizmente esse resultado compromete, porque você vai ter que, esse time é praticamente o time mais fraco da chave. O Campinense vai mais ter fraco, vai ter o Fluminense menos estruturado. Fluminense de Feira de Santana. Fluminense de Feira de Santana, que estreou ganhando de 4-1 do Itabaiana, jogando lá em Sergipe. Então vai ter que buscar o resultado contra os adversários que são mais fortes, né? Os desastres do Campinense foram só 4, né? Perdeu por 4-3 para o time do Atlético Pernambucano. O Atlético Pernambucano, até para a gente lembrar do nome do time é meio complicado, né, Max Oliveira? Mas são coisas do futebol, né? A zebra passeou. Eu até que gostei da formação do Campinense quando entrei em campo com o Janeudo, né, jogador do Botafogo. O Campinense carece do camisa 10, não teve esse camisa 10 no primeiro semestre, não foi o Felipe Ramon, que não é jogador da oposição, não foi também o Jucimar, que é mais um jogador de ataque. E aí o Janeudo tendo essa oportunidade de criar, né, jogadas ofensivas, tem o Maranhão jogando ali como meio atacante, o próprio Augusto, e o Reinaldo Alagoano. Não é um time ruim, pelo contrário, é um ótimo time. Acho que o ambiente do Campinense, por tudo que aconteceu no primeiro semestre, acaba comprometendo um pouco, né? Bem, falamos em zebra, Max Oliveira. Mas será que zebra é sempre preta e branca? Ou ela pode ser verde e branca? Você considera a vitória do Souza em cima do Central, time centenário, tradicional lá de Pernambuco, por 2-0, você considera que foi uma zebra? Eu acho que o Souza não foi zebra porque o fator casa na Série D ele é muito importante, né? E o Souza vai ter que se valer disso para poder buscar essa vaga. O Souza, acredito, pelo que eu conheço do técnico índio alagoano, para mim, um dos melhores técnicos do futebol paraibano nos últimos tempos, um cara que sempre trabalha com orçamentos baixos, com um time limitado, não é diferente com o Souza, e conseguiu esse ótimo resultado e vai brigar pela classificação. Ele sabe disso, ele sabe o tamanho do resultado dele, a importância, mas também sabe da limitação do time, sabe que vai ter que jogar dentro de casa, fazer os resultados, porque o Souza, acredito, também é o time que corre por fora, né? O patinho feio ali do grupo. Tem o Central, que é um time tradicional, o próprio Juazeirense, né? Cururipe, equipes fortes. É um grupo difícil também, e o Índio, eu acredito que vai saber trabalhar isso no jogador para fazer com que essa vitória não possa provocar um aumento do ego dos jogadores, né? Então vamos às classificações, né? Do grupo do Campinense e do grupo do Souza Esporte Clube.
Bem, Max Oliveira, no grupo do Souza, o Dinossauro lidera com 3 pontos. O Dinossauro que venceu o Central de Caruaru tem 3 pontos. O Juazeirense, que também venceu na sua estreia, o Coruripe. Olha as zebras passeando no grupo do Souza, hein? O Juazeirense tem 3 pontos, Coruripe nenhum, Central nenhum. Pois é, você está vendo aí o posicionamento do Souza no seu grupo. Produção, passa a bola agora para o grupo do Campinense, o Campinense que ocupa a penúltima posição. O primeiro colocado é o Fluminense de Feira, o segundo o Atlético Pernambucano, depois vem o Campinense e aí na lanterninha o Itabaiana, porque tem um saldo de gol mais negativo. São esses os resultados e também as tabelas de classificações dos 2 grupos dos times paraibanos na Série D. Agora vamos para aquele momento da enquete. Momento em que todo mundo fica em casa naquele frisson. Qual vai ser a pergunta do Cidade Esporte, hein, Max Oliveira? É um momento bacana, né? Mexe com a galera. E tem mexido com as redes sociais, né? Uma participação... tem crescido, assim, uma participação muito bacana, né? Dos nossos telespectadores. De 400 e pouco, foi para mais de 2.000 no último. Então vamos provocar aí, né? Nossa audiência para que esse número possa crescer. Também sempre com temas muito interessantes para provocar uma interação com os nossos espectadores, né? É isso aí, então produção, solta na tela a nossa enquete do dia. Qual dos times paraibanos tem mais chance de subir de série no Brasileirão, hein? No Brasileiro da Série C, no Brasileiro da Série D, o representante na C é o Botafogo, na Série D é o time do Souza e o Campinense. Então vota aí, Botafogo, Campinense ou Souza, essa é a ordem que está a nossa enquete. É isso aí, mais uma vez contando aí com a participação dos torcedores nas redes sociais, pegando fogo, né? E aí a gente tem, né, botafoguense provocando o torcedor do Campinense, vice-versa, aquela provocação sadia, mas tem sido muito bacana, né? É isso aí, então participa da nossa enquete através do nosso Facebook, o endereço está aparecendo aqui na telinha, vai lá, participa, clica, dá a tua opinião, é muito importante a tua participação. Do momento muito legal, que é o momento da enquete, a gente já vai para outra, é o momento da dica de leitura. E a pedida de hoje, qual é, Max Oliveira? Tiago, é o livro Jornalismo Esportivo do Paulo Vinícius Coelho, um cara que tem uma carreira brilhante no jornalismo esportivo, passou por vários cadernos de esporte, e aí ele tenta desmistificar essa história de que o jornalismo esportivo é uma editoria menor, menos importante, viu? É isso aí, é uma dica de leitura bem importante, não só para quem gosta de futebol, que acompanha futebol, mas também quem gosta de jornalismo esportivo. Então você, jornalista, fica o conselho aqui de ler o livro Jornalismo Esportivo do Paulo Vinícius Coelho, que na minha opinião é um dos melhores cronistas esportivos desse Brasil, Max. É isso aí, Thiago. O Paulo Vinícius Coelho, que nesse livro faz também um relato de sua experiência no meio e também serve aí não só para quem gosta do jornalismo esportivo, mas também para quem quer, né, vislumbra esse campo de atuação, jornalismo esportivo. Paulo Vinícius dá grandes dicas, eu tenho certeza que você vai gostar bastante de ler, viu? Então é isso aí, com a nossa dica de leitura a gente vai encerrando o programa de hoje, mas infelizmente não vamos encerrar com aquela alegria que já é constante aqui do Cidade Esporte. É que na última sexta-feira, infelizmente, a cidade de João Pessoa perdeu um grande desportista, Pedro Alberto Coutinho, vereador da cidade de João Pessoa, conselheiro do Botafogo Futebol Clube e desportista. Infelizmente, na última sexta-feira faleceu. Ficam aqui os votos de todos que fazem a TV Cidade João Pessoa, que fazem o Cidade Esporte, de força, nesse momento tão difícil para os seus familiares. Um forte abraço a todos. O Cidade Esporte de hoje vai se encerrando por aqui. Valeu, Max. Aquele abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Tchau, galera.